Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para o podcast de hoje, recebemos o professor Hinaldo Breguês, da Nova Acrópole de Juiz de Fora, Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, Hinaldo. Obrigado, Danilo. É um prazer estar aqui novamente. Bem, pessoal, em nosso podcast de hoje, vamos dar sequência à nossa série de podcasts em virtude da Semana da Filosofia, cujo tema é Ser Feliz com a Mente e com o Coração. E o professor Hinaldo vai falar conosco hoje sobre uma pergunta, que é uma pergunta filosófica em relação a esse tema, ou seja, onde há virtude, há felicidade? Enfim, a ideia não é esgotar o tema, como lembramos sempre, menos ainda trazer verdades absolutas, mas conversarmos, refletirmos e, sob a luz da filosofia maneira clássica, extrairmos ideias úteis e práticas para as nossas vidas de um modo simples. Bom, para começar, Hinaldo, eu gostaria que você falasse então sobre o que é a virtude, o que é a felicidade, não de maneira absoluta, mas falando o que a filosofia nos ensina como ponto de partida para entendermos o que significa a virtude, o que ela é em si mesma e também o que seria a felicidade. É possível que a gente não consiga definir de forma absoluta o que é virtude ou a felicidade nos seus estados perfeitos. Conseguir uma definição absoluta é algo complexo. E além do mais, essas definições, no seu sentido absoluto, elas ficam muito distantes do ser humano. Uma das dificuldades de se compreender o conceito da felicidade, por exemplo, e aqui estamos associando também, relacionando com a ideia da virtude, é de encontrar um estado ideal, um estado utópico, um estado perfeito de plena felicidade, que na prática não se aplica na vida de nenhum ser humano que a gente conhece, nem na nossa vida e nem na vida de outras pessoas. Um outro aspecto muito importante também é entender a natureza do próprio ser humano. Se vamos falar sobre virtude, se vamos falar sobre felicidade, é fundamental que a gente entenda como que essas ideias poderiam ser aplicadas de maneira objetiva na nossa vida. Não ser só um conceito teórico, abstrato, algo que você lê num livro, lê num artigo, mas não consegue gerar uma experiência de vida com isso. O ser humano, ele é um grande sistema formado por várias partes e que se relacionam e se comunicam entre si. O ser humano, ele é complexo. Quando, por exemplo, acontece alguma coisa com alguma parte do nosso corpo, quando alguma coisa é afetada diretamente, isso facilmente pode afetar todo o nosso corpo. E, de certa maneira, isso é uma chave até da organização biológica da vida. Se experimentamos, por exemplo, uma dor de cabeça, se experimentamos uma dor abdominal muito forte, uma dor na coluna muito forte, isso pode prejudicar você a elaborar os seus pensamentos, isso vai te prejudicar pode afetar o seu senso de humor, isso pode tirar a sua energia e etc. Ou seja, quando experimentamos uma dor muito intensa, muito forte, mesmo que seja em uma pequena região do corpo, isso pode afetar de maneira geral o corpo inteiro. Isso pode afetar o ser humano, inclusive, em vários outros níveis, em vários outros aspectos. É interessante entender isso para compreender essa natureza complexa do ser humano. Um sistema complexo de vida, um sistema rico com várias e várias características, com várias facetas. Esse sistema complexo, ele tende a ser muito difícil de você conseguir identificar de maneira precisa o problema. O problema de todo sistema complexo, ele tende a ser mais confuso e temos uma grande dificuldade de identificar a causa e o efeito, o problema nesses sistemas. Todo organismo vivo, ele é formado por diferentes partes que são influenciadas por vários ângulos.
de várias maneiras. E isso é uma forma de entender o ser humano. Se vamos falar sobre felicidade, se vamos falar sobre virtude e buscar entender uma relação entre elas, teremos que compreender o ser humano como um todo nas suas diferentes manifestações. O ser humano na sua concepção mental, os seus pensamentos, o ser humano na sua concepção emocional, psicológica, o ser humano com a sua energia, o ser humano na sua constituição física mais concreta. Normalmente, quando falamos de felicidade, é comum associarmos a ideia de felicidade a prazeres, a confortos, e facilmente associamos isso a necessidades físicas, que sim, corresponde a uma parte do ser humano, mas o ser humano, como um ser complexo, ele também envolve toda uma outra série de elementos, de veículos, de níveis de consciência. Considerando que a virtude é algo bom, então faz sentido afirmar que a virtude ela traz felicidade. E mais, tendo a bondade, a justiça como exemplos de virtude, nesse sentido, a felicidade aqui, ela constitui em você poder oferecer para cada parte que constitui o ser humano aquilo que é justo, aquilo que você realmente precisa, aquilo que essa parte em você precisa. Ou seja, tratar com justiça o ser humano, oferecendo para ele o que a sua natureza necessita. Sem dúvida, Hinaldo. Então, me vem a questão à mente em relação ao que você acabou de falar sobre a virtude para cada uma das nossas dimensões. Ou, melhor dizendo, eu gostaria que você falasse também sobre a felicidade em cada uma das dimensões, ou seja, uma felicidade no âmbito mental, no âmbito emocional, se é assim que a coisa funciona e como isso funciona internamente, para a gente compreender melhor do que isso se trata. Não de forma absoluta, claro, mas compreendendo de maneira simples e prática como nós poderíamos alcançar a felicidade nas suas amplas dimensões, assim como a virtude também. Essa parte, ela pode gerar muita confusão. Às vezes, nessa dificuldade de encontrar, por exemplo, como havia mencionado antes, a felicidade ou a virtude no seu sentido absoluto, encontrar essas definições absolutas, muitas vezes por entendermos que elas estão muito distantes de nós, eu considero que faz mais sentido encontrarmos definições simples e que, de fato, possam nos ajudar no dia a dia. Por exemplo, é muito comum relacionar a felicidade no nível mental, a felicidade para a nossa mente, ou até mesmo associar que uma pessoa mentalmente virtuosa é uma pessoa que acumula muitos conhecimentos, muitos dados, informações, etc. Sendo a mente a casa dos nossos pensamentos. Como se uma pessoa excessivamente informada, ela fosse uma pessoa feliz e por isso virtuosa. No entanto, a filosofia, a maneira clássica, ela nos ensina que o excesso de informação, ele nunca foi sinônimo de discernimento. O excesso de informação, ele nunca foi sinônimo de clareza, de lucidez. Dessa forma, a felicidade, então, para a nossa mente, ou seja, para essa casa dos pensamentos, aplicando a virtude da justiça, não seria ter simplesmente muitas informações. Talvez faça mais sentido entender que a felicidade para a nossa mente seja eliminar as dúvidas. Porque se você acumula muito conteúdo, muitas informações, mas você permanece com algumas dúvidas fundamentais, na prática, a sua vida vai continuar sem sentido. Então, eliminar as dúvidas talvez seja um grande símbolo de felicidade e de aplicação de justiça no plano dos nossos pensamentos. A felicidade, por exemplo, no mundo emocional, ao contrário do que se acredita
ou até mesmo ao contrário do que é muito praticado nos dias de hoje, talvez não seja sentir-se amado, sentir-se desejado, aceito, compreendido pelos demais. No fundo, a felicidade no nível das emoções, no nível dos sentimentos dos seres humanos, esteja mais relacionada com o fato de aprender a amar do que desejar ser amado. É claro que nós queremos e temos necessidade de sermos aceitos, e isso traz uma certa satisfação, mas isso não é suficiente para trazer realização para o ser humano. Esse prazer pessoal, ele satisfaz, mas ele não realiza, ele é muito passageiro, ele é muito fugaz. Felicidade, nesse sentido emocional, não pode ser simplesmente ser amado. Faz mais sentido saber amar. Não pode ser compreendido. Faz mais sentido que seja compreender. O ser humano, a natureza, eles são muito belos, muito complexos, são extraordinários demais para serem um mero acidente do acaso. Salvo a devida proporção, seria o equivalente a você chamar de acidente um Davi de Michelangelo, ou chamar de acidente a Nona Sinfonia de Beethoven, as pirâmides do Egito, as páginas da Voz do Silêncio de Cervantes em Dom Quixote. Chamar essas obras maravilhosas, estes belos trabalhos de acidentes, seria negar o esforço de todos aqueles que foram responsáveis pela plasmação desse trabalho na Terra. E, de certa forma, muitas vezes nós tratamos a natureza e o ser humano da mesma maneira, como meros acidentes, como se nada fizesse sentido, como se não tivesse propósito, e por isso a felicidade ela é reduzida a sensações, a memórias sensoriais. E a virtude, ela perde um pouco o seu caráter transcendente. Um pouco não. Ela perde completamente o seu sentido transcendental e a sua contribuição na evolução do ser humano. E essa ideia de contribuição, Hinaldo, enquanto você falava, eu tive a seguinte reflexão. Às vezes, pessoalmente falando, nós pensamos que a felicidade está ligada apenas a algo que nos satisfaça pessoalmente, e não a ideia de algo que é justo, de algo que pode somar para o meu semelhante, de algo que possa estender aquilo que eu faço de valoroso para aquele que está ao meu lado ou aquele que eu nem conheço. Então gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque nós temos uma ideia de que a felicidade ela tem que atender a um desejo pessoal apenas, e às vezes se limita só a isso. Então quando, por exemplo, você faz um bem para alguma pessoa, goste dela ou não, isso implica em que você abriu mão de algo de si, de um egoísmo, por exemplo, para fazer algo que é justo, que é valoroso e que estende essa ideia da felicidade. Eu gostaria que você falasse então um pouco sobre isso. Quando conseguirmos tratar com justiça o ser humano, a natureza e todas as coisas, aí sim eu diria que nós poderemos dizer que somos felizes, genuinamente felizes. É difícil de compreender ou de entender a felicidade nessa reflexão desassociada da justiça. Com justiça, sim, nós podemos viver e não só atender aos desejos materiais e se ocupar somente das nossas necessidades, se ocupar consigo mesmo, nesse sentido mais egoísta. Por isso, eu entendo que faz muito sentido associar a felicidade com uma realização que ultrapassa a sua mera satisfação e alcança o outro. É uma forma de descobrir um estilo de vida que não gere agressão nem a você e nem ao outro. E sim, que gere uma contribuição para você e para o outro. A ideia da felicidade, eu entendo que ela se relaciona diretamente com isso.
E em relação a essa ideia que você trouxe, é curioso observar como a gente pensa que a felicidade tem que existir a qualquer custo, ou seja, a gente às vezes pensa assim: bom, eu vou ser feliz ou eu tenho que ser feliz a qualquer custo, ou seja, eu não meço aquilo que eu vou fazer, eu não meço o sentimento que eu imprimo nas coisas que eu vou fazer, se isso vai ferir alguém ou não, seja uma pessoa que esteja perto de mim ou distante, enfim. É curioso como esse egoísmo disfarçado de uma busca pela felicidade, evidentemente que por uma má compreensão do que implica a felicidade de fato, que não é uma separatividade, mas sim um complemento humano, temos que complementar e agregar umas às outras as pessoas, isso acaba trazendo muitos malefícios, obviamente, para a humanidade como um todo. Sim, de muitas vezes entender a felicidade como um fim e não como um meio. Então a gente espera ela sempre pronta e completamente acabada, e não se coloca num processo de construção, como se fosse subir uma montanha, onde você pouco a pouco vai caminhando e se aproximando do topo. A felicidade ela não pode ser deixada para o futuro, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser cultivada agora, porque a felicidade e a virtude, ela é um potencial da consciência humana. É um potencial de todo ser humano e que por isso deve ser desenvolvido, deve ser trabalhado. Lá na República de Platão, Hinaldo, tem uma questão que é muito importante, na verdade que é o centro de toda a ideia da República, que é a questão da justiça. E tem a questão de que qual seria o ser humano mais justo, ou seja, aquele que é mais feliz. É o justo ou o injusto? Então há todo um diálogo sobre isso e, enfim, é curioso observar esse desfecho. E justamente nessa ideia, Hinaldo, eu gostaria que você encerrasse, então, falando para nós qual seria o ser humano mais justo, como a filosofia nos ajuda nesse sentido de encontrar a virtude e a felicidade por consequência, enfim, quais são as ferramentas, os elementos que você pode nos apontar no sentido de termos uma vida mais virtuosa e, por conseguinte, feliz também. Quando Sócrates ele dialoga com Górgias na obra de Platão, ele diferencia aquele ser humano que acredita que conhece, que acredita que sabe, do outro ser humano que realmente conhece, que realmente sabe. E dessa maneira nós podemos entender que existe uma relação entre a virtude e a felicidade. Sem virtude, no máximo, nós podemos acreditar que somos felizes. Sem virtude, nós podemos achar que sabemos alguma coisa, ou até mesmo achamos que chegamos em algum lugar. Mas na prática, nós vamos ter dificuldade em ver felicidade nas coisas mais simples, porque essa nossa concepção de felicidade, ela vai ser teórica. E sim, vai estar presa a uma mera satisfação sensorial, a uma mera relação de prazer e de conforto. A virtude, sim, ela é justamente um território por onde o ser humano ele pode construir uma vida com sentido e, por isso, uma vida mais feliz. Nesse diálogo de Platão que você citou, que é a Politeia, um ser humano justo é um ser humano mais feliz porque é o ser humano mais livre, porque escolheu, ele escolheu assumir a condição em que ele está. Ele é o único que escolheu porque ele conhece a realidade de todos os outros seres humanos, de todos os outros tipos de metais na mitologia que surgem nessa obra. Ele sabe o que é ser um ser humano de ferro, ele sabe o que é a realidade de um ser humano de prata, ele sabe o que é a realidade de um ser humano de ouro, de cobre e de ouro. Sabendo quais são as realidades de todos os tipos de metais, ele opta em ser um ser humano de ouro, em assumir as responsabilidades de um ser humano de ouro. Por isso ele é o mais feliz, porque é o que consegue melhor manifestar a ideia da justiça na sua vida, por isso serve como inspiração para toda a cidade, para todo o estado. E por isso é o mais livre,
porque é o único que definitivamente, sabendo quais são as realidades de todos os tipos de metais, é o único que verdadeiramente pode dizer que escolheu estar onde ele está. Rinaldo, dessa maneira encerramos então o nosso podcast. Agradeço mais uma vez a presença e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Foi um grande prazer, Danilo, mais uma vez, separar um momento para a gente filosofar, falar sobre aquilo que a gente ama tanto. Sem dúvida, Rinaldo. Bem, pessoal, a Semana da Filosofia é celebrada nos 60 países onde está a Nova Acrópole. Para saber a programação completa, acesse as nossas redes sociais ou o site nova-acrópole.org.br. Você também pode nos contatar pelo e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Jorge Muffat e chama-se Suíte em Mi Maior, Os Gendarmes.